Muito bem, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é uma semana especial, hoje é semana de lives de aquecimento, então para quem não está ambientado, não sabe o que está rolando aqui, bom, deve saber que toda semana, uma vez por semana, toda terça-feira estou fazendo uma aula gratuita dentro do YouTube, mas essa semana é uma semana diferente, tá rolando agora, durante toda essa semana de hoje até sexta-feira, a nossa semana de aquecimento por Workshop Inteligência do Eu. João, o que é isso? Aliás, antes de tudo, para quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo João Dornelles, eu sou treinador mentor comportamental, sou sócio-diretor da Rap Desenvolvimento, treinador do IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, enfim, sou idealizador da Academia do Eu. E cara, o que acontece? De tempos em tempos, o que eu faço é um workshop chamado Inteligência do Eu, onde eu ajudo as pessoas no seu processo de evolução, desenvolvimento, entrar mais em contato com o seu autoconhecimento, entrar mais em contato consigo mesmo através do autoconhecimento, entender um pouco mais sobre inteligência emocional, essencialmente. Então o workshop Inteligência do Eu vai rolar na semana que vem, nos dias 25, 26 e 27 de janeiro, exatamente, segunda, terça e quarta da semana que vem. E para antecipar ou esquentar, já começar os movimentos aí desse workshop, durante esta semana de hoje até sexta-feira, né, todos os dias, eu vou fazer 2 lives por dia, exatamente, 2 lives. Uma às 7 horas, começando agora, 19 horas em ponto, e logo que eu terminar esta live aqui, eu já vou para uma segunda live, só que são lives diferentes. Nessa primeira live, às 19 horas, é sempre eu sozinho aqui, trazendo algum conteúdo. Então hoje, por exemplo, eu vou contar um pouco da minha história com a inteligência emocional, para mostrar como foi o meu processo de evolução e desenvolvimento com a inteligência emocional e o quanto isso beneficiou a minha jornada, a minha caminhada, para me tornar hoje um treinador comportamental como eu sou, um mentor comportamental, que me ajudou muito na construção da minha família, da minha carreira, em tudo que eu adquiri hoje. Ter inteligência emocional foi essencial, então eu vou vir dividir com vocês um pouquinho hoje aqui sobre essa história, né, que eu acredito que possa inspirar algumas pessoas por aí. Logo depois disso, depois da live das 19 horas, às 20h15, exatamente, assim que terminar, 15 minutinhos depois, nem isso, a gente já entra ao vivo numa segunda live, só que aí com alunos meus, exatamente. Eu vou ter 5 alunas, na verdade todas mulheres essa vez, falando sobre o seu processo de evolução, o seu processo de desenvolvimento, cada uma com um tema diferente. Hoje eu vou ter comigo a Mariusha. Por aqui esqueci o sobrenome da Mariusha aqui, mas enfim, vim procurar ver se eu achava. Mas basicamente a ideia é que ela contou que se descobriu e aí aprendeu a cuidar mais de si mesma, dar mais valor para si mesma como mulher, como mãe, e que isso transformou muito a realidade dela. Então eu vou vir aqui bater um papo com ela pra a gente entender, porque às vezes a galera fica, mas o João é treinador comportamental e tal, já há 10 anos trabalhando, estudando isso e tal, mas calma aí, eu vou trazer então pessoas reais do dia a dia que fazem outras coisas exatamente para falar sobre o seu processo de evolução, o seu processo de desenvolvimento. Eu tenho eu tenho sempre um roteirinho do lado aqui para ver se eu não vou esquecer de nada. Bora começar então. Para quem me acompanha sabe que eu não sou muito de enrolar. Deixa eu só dar boa noite pra galera que tá aqui. Deixa eu ver quem foi que chegou. Bastante gente aqui. KM, tudo bem? Como é que está? Fala, Lucas. Gabriel, Guide, Roberta. Mariusha tá por aqui também. Muito bem. Simone, Áurea, Amélia. Muito bem, galera. Não vou ler todo mundo aqui, que tem bastante gente aqui passando por aqui já. Mas sejam muito bem-vindos. Espero que vocês curtam a live de hoje. Simbora, vamos começar então. Bom, eu ensino hoje e ajudo as pessoas a entenderem a importância da inteligência emocional. Aliás, vi galera mandando coraçõezinhos. Eu não sei se você sabe, mas toda vez que você manda coraçõezinhos pra mim aqui, que você faz comentários aqui, o Instagram entende que esse aqui é um conteúdo muito rico, muito bom, muito positivo e começa a mandar pra todo mundo. Então, quanto mais gente puder, quanto mais tiver gente comentando, mandando corações, mais o YouTube entende que isso aqui é um conteúdo de valor e mais a gente consegue ajudar outras pessoas. Afinal de contas, é um conteúdo gratuito, tanto esse quanto do workshop. Tem um negócio voando do meu lado aqui, deixa eu só ver se eu tiro. Pronto, aí. Pronto, tirei aqui, tinha um fio. Muito bem. Falando do assunto então, a minha história com a inteligência emocional, a minha história com o desenvolvimento humano. Quando eu fui parar pra pensar sobre, cara, o que eu vou contar, o que é mais interessante contar da minha história, eu acho que talvez vocês se identifiquem com alguns pontos aqui ao decorrer da história ou não, mas eu fui buscar qual foi a época em que em algum momento da minha vida eu me deparei com analisar o meu próprio comportamento. Aí detalhe, fiquem à vontade de mandar perguntas aí, tá? Que dentro do possível até o final eu paro um pouquinho aqui, dou uma olhada, ver se tem perguntas por aqui para poder responder, beleza? Mas muito bem, simbora. E aí eu me deparei com uma memória de quando eu tinha 15 anos, eu tenho 34, ou seja, fazem quase 20 anos dessa memória, em que eu estava uma vez com uma amiga minha,
E ela, não sei o que a gente tava conversando e tal, mas ela me falou que os meus amigos, que a galera no colégio, tinha percepção de mim de que eu me achava. Né, de que eu me achava bom, melhor que os outros, uma coisa assim. E foi a primeira vez na minha vida, com 15 anos, que eu tive algum feedback comportamental que me fez parar e olhar pra mim. E aí eu parei e falei, eu me acho? Eu me questionei, como eu passo a imagem que eu me acho, e ela sim, as pessoas acham isso de você. Cara, aquilo me deu um baque, me deu uma porrada. Aliás, falando da Mariúcha, que vai estar comigo aqui daqui a pouquinho, ela também vivenciou há pouco tempo atrás uma experiência como essa. Alguém que deu um feedback pra ela de uma coisa que ela não percebia. E eu com 15 anos, alguém dizer que eu me achava, e bem pelo contrário, a visão que eu tinha de mim eu era envergonhado, muito mais introspectivo. Não tenho um amigo, um grande amigo que é o Bruno, que na época com ele que eu andava, e ele era super descolado, super cara de pau pra chegar nas meninas, coisas assim. E eu, não sei, acho que até andava com ele porque eu não tinha essa capacidade, eu via nele isso e gostava disso e tal. Porque eu não conseguia, eu tinha vergonha, né, de chegar em alguém, ou de falar, ou de levantar a mão, ou de me expor. Eu sempre tive vergonha, era envergonhado, inseguro, sabe, introspectivo, enfim. E aí ela disse, pô, como assim, eu que me acho? Ela me disse que a galera me achava que eu era, assim, a live vai ficar salva, viu, mamãe Rabisca, vai ficar salva assim, vai ficar disponível aqui. Eu que me achava tão introspectivo, tão menos, eu me achava tão ruim, tão pouca coisa, tão ruim comparado com os outros caras que eu conhecia. Aí ela vem me dar o feedback que as pessoas tinham a visão de mim que eu me acho, né? Que eu me acho superior, que eu me acho bom. Eu falei, gente, mas nunca quis transparecer isso. Eu nem acho isso, como é que alguém pode achar? Então foi a primeira vez que eu me deparei com um feedback sobre mim, sobre meus comportamentos, e que eu parei pela primeira vez na vida pra olhar pra mim e me questionar. Pô, mas o que é que eu tô transmitindo pras pessoas? O que é que eu tô falando? O que eu tô fazendo? O que tem no meu jeito de ser que tá fazendo com que as pessoas pensem isso de mim? Né? Eu tô tentando parar um... Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aqui foi... Não, piorou. Tá tudo bem, vamos deixar quieto, tá balançando aqui. Pela primeira vez eu fiquei me questionando, mas o que é que eu faço? O que eu falo que faz com que as pessoas pensem isso de mim? Enfim, eu sei que eu tinha 15 anos, então talvez isso não durou muito na minha cabeça, não dei muita atenção, não dei muita bola. Até que eu lembro que eu me mudei, o tempo passou e tal, e com 19 anos eu fiz um treinamento chamado Empretec. Tem alguém que já fez Empretec aí? Diz eu, por favor, manda um oizinho aí quem já fez Empretec, saber se eu tenho colegas empretecos por aqui. Enfim, não vou entrar em detalhes, quem é empreteco sabe que a gente não comenta. Mas eu lembro que no Empretec eu também fui levado a me questionar sobre meus comportamentos, sobre como é que eu agia, como é que era negócio, montar uma empresa. Eu tive que me deparar com as minhas incompetências, receber feedbacks duros dos meus gestores dentro do Empretec sobre o meu jeito de agir e tudo mais, sobre os meus resultados. Então foi um segundo momento depois, com 19 anos, talvez até tenha tido algum outro meio do caminho, mas eu não me lembro. Então com 19 anos eu fui questionado de novo. Aí depois disso... Na verdade, acho que foi mais ou menos um pouco antes disso, eu acho. Acho que foi em Empretec e depois, antes ou depois, enfim, não vem ao caso esse detalhe, mas era muito nessa idade próxima. Lá. Ela me deu a oportunidade. Filho, ó, juntei uma grana aqui, é pra você ir. Não tem grana pra ficar te sustentando lá, mas dá pra você ir. Você quer? Dá pra comprar uma passagem de volta pra caso precise voltar. E sobra um pouquinho pra se virar lá um mês, né? E aí eu falei, quero, e fui. E aí, claro, vivi inúmeras experiências muito, muito maravilhosas, prósperas, vantajosas, positivas. Vivi muitas dificuldades, mas a principal coisa que eu... Talvez não a principal, mas o que eu tiro no que diz respeito à inteligência emocional foi um comportamento meu, que lá foi quando eu percebi que ficou escrachado no meu jeito de ser, que era um comportamento que até hoje, de certa forma, me assombra, mas que eu tomo muito mais cuidado, porque hoje eu sou muito consciente dele, então ele não me toca, não me prende tanto, apesar de ainda me gerar problemas, que eu lembro que eu não falava muito bem inglês, eu fiz umas aulinhas de inglês aqui para poder chegar lá e me situar, né, passar pela imigração e tal... E então eu não falava inglês fluente e morava com primos brasileiros, então falava português o dia inteiro, né? Então acabei não desenvolvendo bem como poderia o inglês lá. E aí, como tinha dificuldade da língua, eu me virava, lembra que eu já me achava mais introspectivo, me achava menos? Então quando eu tô num outro lugar onde eu tenho que falar inglês, não tem autoconfiança,
aí a coisa fica mais difícil ainda. E essa falta de autoconfiança me fazia procrastinar demais as coisas que eu tinha pra fazer. Então eu tinha que levantar e procurar emprego, eu não ia. Ou então eu ia e chegava na porta do lugar pra entrar e pedir emprego e eu não entrava. Por medo, por receio, será que eu dou conta, será que eu vou conseguir, eu acho que eu não vou conseguir. E aí tem duas características que ficaram muito claras nesse meu comportamento. Oi Lu, tudo bem? Lu vai estar conversando com a gente aqui, não lembro qual é o dia, Lu, mas acho que vai estar com a gente, a Lu vai estar aqui com a gente também. A Luciane que acabou de entrar aí. E cara, eu percebi dois comportamentos básicos que me atrapalharam muito ao decorrer da vida. Primeiro, procrastinação. Deixar as coisas pra depois. Isso eu brinco até que eu tenho carteirinha da Academia Brasileira de deixar as coisas pra depois. Porque é um comportamento que me atrapalha demais. E até hoje eu vejo muito ele presente em alguns contextos da minha vida, que eu preciso estar o tempo todo ligado, porque senão ele toma conta de mim. E um outro comportamento que ficou muito claro é essa forma negativa de me enxergar, né, que eu tinha. Isso foi uma das coisas que talvez eu mais mudei. Então eu tinha uma forma muito negativa e limitada de me enxergar. E no momento em que eu me via como uma pessoa inferior, ruim, que não dava conta, que será que eu consigo, será que eu não consigo, porque eu duvidava da minha própria capacidade, isso me impedia efetivamente de desenvolver várias coisas. E eu vi, se eu parar para olhar historicamente, na minha história de vida de verdade, tem várias situações em que eu não me posicionei, em que eu não falei, em que eu não fui, em que eu não fiz, por medo. Eu perdi oportunidades dentro de empresas, eu perdi oportunidades de me destacar nas empresas por conta disso, eu perdi oportunidades de relacionamentos. Eu sempre conto que eu não ia pras baladas porque eu sabia que os meus amigos iam fazer competição de quem pega mais e tal, e eu nunca fui pegador de ir pras baladas e tudo mais. Então eu já nem ia pra balada pra não ter que ir, porque eu ficava com vergonha de chegar nas meninas e não chegava, né? Então esse olhar muito negativo que eu tinha sobre mim, cara, veio me atrapalhando ao decorrer da vida, assim, ó, em diversas situações. E lá na Nova Zelândia ficaram muito claros esses dois comportamentos. Eu percebi, ficou muito consciente na minha cabeça de que eu não acreditava de verdade em mim mesmo. Que eu não acreditava que eu era capaz, competente de realizar as coisas. E que por isso, principalmente, eu também era procrastinador. Então deixar as coisas, muitas das coisas que eu acabava deixando para depois, era por um senso de incapacidade, né? Enfim, o tempo passou, eu percebi essa procrastinação toda e tal, já tinha aí uns, 20 anos, quando eu fui perceber então essa ideia dessa procrastinação. O que ficou mais forte ainda, quando eu voltei da Nova Zelândia, eu fui fazer faculdade, com 20 anos na verdade. E na faculdade ficou muito mais claro isso, né? A questão de deixar as coisas para depois. Eu tinha percebido muito forte a procrastinação e a visão negativa de mim mesmo, e eu comecei a trabalhar com muita força dentro da minha cabeça essa crença limitante de não acreditar em mim. Então na faculdade eu falei, cara, agora eu vou ser o melhor aluno dessa faculdade, eu vou me dedicar pra caramba. E eu realmente, nos anos de faculdade, recebi na formatura o prêmio de aluno destaque. Eu acho que de todas as minhas notas eu tive 6 notas abaixo de 9, e dessas 6... todas acima de 8, todas entre 8 e 9. Então quer dizer, me dediquei pra caramba. Falei, fui presidente do centro acadêmico, fui líder de turma, arrasei nos trabalhos de faculdade. Agora, pode saber que os trabalhos eram feitos no dia anterior, eram feitos na madrugada anterior. O meu TCC, eu lembro, eu tinha apresentação do TCC, eu terminei ele às 7 da manhã do dia da apresentação do TCC, que era, 8, 9 horas que eu tinha que estar lá, né? Terminei às 7 da manhã, virei a madrugada para entregar o TCC, coisa que eu tive 6 meses para fazer, 1 ano para fazer, e ainda assim eu fui deixando para depois. Então isso aí começou a ficar cada vez mais forte, né? Aí eu fui estudar, depois disso eu não segui a carreira dentro da minha área, sou bacharel em administração hoteleira. Eu até comecei na hotelaria, mas a minha ambição sonhava mais alto e tal, e aí eu acabei saindo, e aí em algum momento fui convidado, alguém trouxe a ideia, minha mãe trouxe a ideia de eu estudar diplomacia, para me tornar diplomata, né, no Instituto Rio Branco em Brasília. E aí aquilo me brilhou os olhos. E aí a gente vai para um outro viés comportamental agora que você vai ver que é muito importante. O primeiro deles, o reforço da procrastinação. É que ficou muito claro. Na diplomacia talvez seja o concurso mais difícil que existe. De todos os concursos, a diplomacia é o mais complexo. Você tem que falar inglês, francês e espanhol, todos fluentemente, o inglês como língua nativa praticamente. De tão bem que você tem que falar inglês, além de todas as matérias de direito internacional, constitucional, administrativo, geografia, história do Brasil, história internacional e por aí vai. Não vou nem ficar falando aqui que eu já canso. Ou seja, tinha muita coisa para estudar, mas muita coisa para estudar. Pensa se eu conseguir estudar.
eu tinha um amigo que ele estava estudando para fazer, nessa época eu estava estudando para diplomacia, eu tinha um amigo que estava estudando para medicina. Ele estudava 11 horas. 11 horas por dia, vocês acreditam? Em cima dos cadernos estudando. Não à toa hoje ele é médico. E não à toa hoje eu não sou diplomata. Eu não conseguia estudar. Eu não conseguia estudar, não conseguia sentar e ficar, pegar os livros. Eu ia descansar, eu ia dormir, eu ia ver TV, eu falei, daqui a pouco eu leio mais um pouco. Aí sentava ali, dava um tempo, parava. Eu passava acho que mais tempo descansando do que qualquer coisa. E aquilo começou a me preocupar realmente. Eu fiz 2 provas para diplomacia, não passei nenhuma das 2, desisti. E aí vem 2 percepções, vamos lá. A da procrastinação eu já falo. Mas veio uma coisa nova nessa hora. Qual foi? Nesse estudo todo para diplomacia, alguém me perguntou, João, você tá fazendo... você realmente quer ser diplomata? Você realmente quer ser diplomata? Ou você tá aí só pelo dinheiro? E era realmente um salário de... Isso eu tinha 22 por aí. Então fazem 12 anos. Há 12 anos atrás o salário inicial era de 14 mil reais. Era maravilhoso, rapaz, morar em Brasília e tudo mais. Ter passaporte diplomático, não sei o quê. E com o tempo que eu não consegui, eu fui avaliar e realmente eu parei para entender que eu estava buscando a diplomacia só porque eu precisava ser sinônimo de sucesso para minha família. Eu precisava mostrar para minha mãe que eu conseguia ter sucesso em alguma coisa, afinal de contas, eu tinha ido morar fora do país, não tinha conseguido, eu já tinha buscado outras coisas, tinha feito faculdade, não tinha seguido na área. Então quer dizer, eu fui porque era uma coisa que dava dinheiro e porque eu queria mostrar que eu tinha conquistado sucesso para alguém, para o mundo, para as pessoas. E não porque eu realmente queria e sonhava em ser diplomata, como eu tinha muitos colegas, nossa, que o desejo, o sonho de vida deles era ser diplomata. Então eu tirei um aprendizado muito importante daí, que eu não tenho que ficar fazendo coisas porque o mundo quer que eu faça. E aí eu pergunto pra você que tá me assistindo hoje aqui, existe algo que você faz para mostrar algo pra alguém? A sua carreira, a sua profissão ou qualquer outro tipo de comportamento que você tenha, que é só de fachada, que você não gostaria de fazer, mas que você se esforça para fazer aquilo sem gosto, sem vontade real, e se engana talvez até tentando mostrar alguma coisa para alguém, tentando provar alguma coisa para alguém, porque isso é um caminho muito perdido. A minha mãe na adolescência dizia, João, trabalhe com algo que você gosta, porque daí você vai ganhar dinheiro naturalmente. E eu olhava e dizia, para mãe, nada a ver, eu vou trabalhar com algo que dá dinheiro, trabalho uns 5, 10 anos, pronto, depois eu vou fazer o que eu gosto, ganho um monte de dinheiro, eu vou fazer o que eu gosto. Só que, cara, a gente quando é adolescente, e não só na adolescência, depois também, a gente acha que a gente sabe de tudo, que a gente sabe como é que as coisas funcionam. E com o tempo eu descobri que isso era uma grande verdade, que você precisa encontrar, e eu gravei um material esses dias sobre isso, dei uma aula esses dias sobre isso, que você precisa encontrar de verdade aquilo que faz sentido pra você, porque se você for fazer uma coisa que você não gosta, você vai tendo... Quando eu não gosto de alguma coisa, eu não faço bem feito. E aí eu não vou ganhar muito dinheiro com isso, entende? Então, depois disso, depois que eu desisti da diplomacia, eu me vi, depois de ter rodado o mundo, me vi no interior do Rio Grande do Sul, numa cidadezinha que eu tô agora, inclusive visitando minha mãe aqui, mas trabalhando, ganhando bem 600 reais por mês na época, eu já tinha potenciais de ganhar muito mais do que isso e tal, e eu me vi pequeno, e aquilo me frustrou muito, eu digo, meu Deus, onde é que eu tô, o que eu tô fazendo, né? E aí surgiu uma oportunidade, quando com 21 anos eu fiz o meu primeiro processo de desenvolvimento, 23 anos, tá 22, 23, pra ficar cronologicamente correto. Com 23 anos fiz minha primeira formação, era uma formação em coaching, que eu fui a Porto Alegre fazer, um primo meu que estava ministrando, Bruno Giuliani. E ali naquela formação em coaching, aquilo me despertou para a área do desenvolvimento, me ajudou a encontrar inclusive o que é paixão para mim, que é falar sobre desenvolvimento humano, mas principalmente aquilo me mostrou ferramentas e me ajudou a perceber quem eu sou e o que eu poderia fazer para mudar. Aí eu comecei a entender algumas coisas. Por exemplo, procrastinação. Eu descobri que a procrastinação tem a ver com o meu perfil comportamental. Comenta aí se você já ouviu falar sobre perfil comportamental. Escreve, eu já. Se você já ouviu falar sobre perfil comportamental, mas principalmente, se você sabe qual é o seu perfil comportamental, escreve, eu já. E todo mundo manda um monte de coraçõezinhos aí, por gentileza. Deixa eu ver o que mais tem. Enquanto vocês mandam aí, deixa eu ver se tem comentários ou perguntas. Desculpa se eu pular a pergunta de alguém aqui, por acaso, que tem bastante coisa aqui. Deixa eu ver. Bons incentivos para uma reflexão séria de vida, legal. Obrigado, Amélia. Ótimo, não tem perguntas. Então, continuando. Eu descobri que... Então, foi uma coisa que ao mesmo tempo foi preocupante, porque eu disse assim, cara, procrastinação tem a ver com um perfil, não é... Ou seja... Não é só um comportamento qualquer que todas as pessoas têm. Não tem pessoa que não tem problema com procrastinação.
E eu conheci várias já, pessoas que não tem problema com deixar as coisas pra depois, que elas fazem na hora. Mas aquilo tinha a ver com perfil comportamental. Aí a Bruna comentando, ó. Bruna Feitosa, tudo bem, querida? Aí a Luciane comentando, perfil executor. Aliás, no workshop que eu vou fazer segunda, terça e quarta da semana que vem, eu vou dar o teste pra você poder fazer sua análise de perfil comportamental e saber qual é o seu perfil, tá? E aí nós vamos falar sobre perfil. E eu descobri que eu tinha um perfil. Então, por um lado, foi preocupante, porque eu disse que, meu Deus, tem a ver, é de mim, é do meu comportamento. Ao mesmo tempo, me deu uma leveza e uma alegria de saber que eu tinha identificado a ideia de que um perfil existe e que eu posso mudar. Aí é que foi massa, cara, eu posso transformar comportamentos. Agora que eu tenho domínio sobre quem eu sou, boa noite pra quem tá chegando por aí. Agora que eu tenho domínio sobre quem eu sou, eu tenho o poder de transformar esses meus comportamentos. E foi o que eu comecei a fazer. Deixa eu ver o comentário aqui, ó. Fabiana, oi Fabiana, tudo bem? Eu já ouvi, mas não sei qual é o meu. Legal. Terça-feira da semana que vem, tem que acompanhar todo o workshop, na real, né? Segunda, terça e quarta pra fazer sentido tudo que vai acontecer. Mas na terça do workshop, na terça-feira do workshop, eu vou fazer o teste. Se você que tá me assistindo aqui não se inscreveu no workshop ainda, link na minha bio, tá? Vai lá, @jmdornelles, entra no meu Instagram aí, clica no link que tá lá, faz sua inscrição pro workshop, daí você recebe as informações pra participar, o link de transmissão, tá? Ó, a Stefania aqui, sim, agora estou preocupada também como você ficou. Então, Stefania, deixa eu te contar um negócio. Nessa época eu fiz essa formação, logo depois dessa eu fiz uma outra formação, porque eu gostei da coisa de me desenvolver, de investir no meu comportamento, me conhecer e tal. Cara, foi assim, ó, uma droga que eu tomei na época, vamos dizer assim, essa coisa do desenvolvimento humano, me ajudou pra caramba, me abriu a mente, a cabeça, eu falei, eu vou pra outras. E eu fui fazer um outro treinamento, né? E aí nesse outro treinamento teve uma pessoa, até pra me convencer a fazer, ela me disse assim, a Elaine, uma amiga da época, ela disse assim, João, existe algo que domina você e você não sabe o que é. Cara, Stefania, no momento que ela me disse isso, eu quase caí pra trás. Como assim tem um negócio dentro de mim que me domina e não sei o que é? E aí eu fui fazer o treinamento e descobri realmente que existe não só uma coisa, mas várias coisas dentro de mim, talvez uma coisa ou várias coisas, depende da visão, não vou explicar aqui, mas que realmente dominam o meu jeito de ser a ponto de eu não conseguir identificar que eu estou sendo dominado. Eu acho que o que eu estou fazendo, pensando, sou eu, mas na verdade não sou eu, é algo maior que me domina. Dá pra entender? Por enquanto tem que ser só assim, né? Sou eu, mas ao mesmo tempo não sou eu, é algo dentro de mim que me domina sem eu saber. E eu não sei, não que ninguém me contou na real, mas é que já faz tanto tempo que isso me domina que eu deixei de perceber, eu não dou mais atenção. Sabe quando você faz uma coisa no automático? Tipo, por exemplo, você tá dirigindo, você vai na autoescola, aí você sabe, pisa na embreagem, engata a primeira, aí tira o pé do freio, vai soltando a embreagem devagarinho, vai acelerando. Tá, e aí, no começo, você é tudo meio robótico, consciente, né? Você olha no espelho, olha ali, ajeita aqui, o cinto já tem que estar, tá o tempo todo consciente pra tudo. Agora, já aprendeu o que acontece? Cara, dirigir é a última coisa que você faz. Você toma, aqui no Rio Grande do Sul, toma chimarrão, passa a mulherada, passa batom, maquiagem e ainda dirige. Por quê? Porque é uma coisa que já ficou tão automática, você nem percebe mais que você faz, você só faz. E a gente, esses lados dominantes da gente, essas coisas que fazem com que a gente não consiga mudar certos hábitos, ou seja, procrastinador demais, ou seja, hoje eu estava conversando com um colaborador aqui da Rap, ele dizendo, João, eu sou muito orgulhoso. Então, pô, você percebe que você é muito orgulhoso? Você percebe que você é muito, sei lá, arrogante, ou grosseiro, ou introspectivo, fechado, envergonhado, medroso, ansioso? Cara, tudo isso, todos esses comportamentos que você olha pra você e percebe, independente de qual sejam. Eu falei do meu introspectivo, porque sou eu, mas nem todo mundo é introspectivo. Tem pessoas que têm dificuldade com botar as coisas em prática, como eu sempre tive, né? E venho desenvolvendo isso há muito tempo, tanto que hoje já tô bem melhor nesse sentido. De não deixar as coisas pra depois. Mas tem gente que não tem problema com isso. Tem gente que o problema é outro. Não consegue se disciplinar, não consegue ser organizado, faz muito rápido, bota os pés pelas mãos, e por aí vai. Mas tudo isso, independente de qual seja o seu comportamento que você sente que gostaria de mudar, e essa é a pergunta agora pra você. Escreve aí pra mim, claro, quem se sentir à vontade de escrever em uma palavra, qual comportamento essencialmente você sente que gostaria de transformar? Escreve aí. Qual é o comportamento que você percebe que atrapalha você e que você gostaria de mudar? Até pra eu ter uma noção de quem tá me assistindo aqui, deixa eu ver que já teve comentários. O que você usou para tirar os comentários do seu rosto? É uma nova versão, Renata, do Instagram. Baixa, atualiza o Instagram, ele virou sozinho, tá? Muito bom, conheço sobre análise comportamental, legal, Rê. Sim, agora estou preocupado. Ok, já foi, beleza, quer fazer o teste. Muito bem. Show!
Na Tessia, acho que é na Tessia, é isso? É que eu leio tudo junto, fica ruim, né? Ansiedade. Então, por exemplo, ansiedade. Tem pessoas que são ansiosas. Cara, eu fico sofrendo por antecedência. Isso basicamente é ansiedade, né? É sofrer pelo que algo que ainda não aconteceu. Aí já vem em segundo com ansiedade. Medo. Medo também é ansiedade. Olha, ansiedade mal do século, né? Medo é ansiedade. Medo é... na verdade, eu fico ansioso pelo medo do que vai vir a acontecer, mas ainda não aconteceu. Olha aqui, introvertida, comentário introversão, falta de autoconfiança, ansiedade, medo. Cara, o que mais? Escutar melhor, conseguir escutar melhor as pessoas, é um comportamento que eu preciso mudar, a Lu comentando aí. Então assim, podem ir jogando aí que se aparecer algum novo eu comento. Mas você percebe? Todos esses comportamentos, eles vêm de preconcepções que tem definidas e programadas na cabeça da gente, que a gente nem sabe que tá lá e nem sabe como é que funciona, como é que foi programado, como é que faz pra desprogramar ou programar diferente, e a gente simplesmente segue vivendo a vida e dizendo, eu sou ansioso. E vira uma pré-definição, pronto, eu aceito agora que eu sou ansioso e fico aqui, aceito os meus sofrimentos. Não, cara, fala sério. O que eu fui fazer, que eu fui buscar, e que esse é meu estímulo aqui como mentor comportamental, é dizer pra você, cara, você pode mudar os seus comportamentos, você pode diminuir essa ansiedade, talvez não acabar, não sei, eu até hoje não consegui acabar definitivamente com a minha procrastinação, tem coisas que eu percebo de vez em quando deixando pra depois, né, mas cara, muito menos do que era quando eu tinha 15 ou 20 anos, né, hoje eu controlo muito mais quem eu sou, tenho muito mais autocontrole. Ó, insegurança aparecendo aí, que também tem a ver com medo, com ansiedade, com não acreditar em si mesmo, como eu havia comentado. Então, quer dizer, todos esses comportamentos aí podem ser transformados, mas você precisa parar para estudar mais sobre inteligência emocional, estudar mais sobre autoconhecimento. Aliás, o workshop que vai acontecer na semana que vem, segunda, terça e quarta, é exatamente para isso, para começar a ajudar você nesse seu processo de construção, de autoconhecimento, de se conhecer mais, de se entender melhor, para entender de onde é que vem essas coisas todas, por que elas nos afetam e como é que eu mudo esse negócio. Porque o que me instigou e que me deixou muito feliz, ó, indecisão, dúvida, né? O que me instigou a querer trabalhar com desenvolvimento humano foi quando eu comecei a viver os meus processos de desenvolvimento pessoal, lá quando eu tinha 23 anos, e que eu vi que eu tinha começado a mudar os meus comportamentos. Eu falei, cara, yes! Agora eu entendi por que as pessoas pensam que eu me acho. Eu não me acho, mas eu passo a ideia de que eu me acho. Então quando você vai ver esse cabelinho lambido aqui, ó, que a vaca lambeu, esse óculos aqui, tá uma cara de nerd, velho. Nem sou. Mas eu digo que eu tenho uma carinha de boy, né, de boyzinho. Quem olha acha que eu me acho e eu transpareço por algumas coisas, mas eu entendi de onde vem. Eu entendi o que é isso. Claro, não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas eu entendi de onde vem a minha procrastinação. Eu entendi de onde vem o meu lado de olhar pra mim e não acreditar em mim. Eu entendi tudo isso. E aí, cara, fala sério, aí eu tinha ferramenta. Eu tinha como entender o que fazer, que práticas realizar pra conseguir começar a mudar esses comportamentos. Deixa eu ver se tem algo diferente aqui. Aí a Fabiana comentando que queria acreditar mais em mim, olha isso. E gente, eu fico tão... eu ouço vocês... Eu leio vocês escrevendo aqui, eu fico assim, gente, pelo amor de Deus, existe um mundo, eu fico querendo entrar na casa de cada um, assim, dizer, vem cá, deixa eu te mostrar que existe algo que realmente pode fazer com que você transforme esse seu medo, essa sua ansiedade mais uma vez. É importante deixar isso muito bem claro, eu gosto de ser muito ético nesse sentido. Os nossos comportamentos não são uma coisa que existe um pozinho de pirlim-pim-pim que você joga em cima, pum, pronto, não sou mais ansioso, não sou, agora acredita em mim, não sou mais inseguro. Não existe isso, tá? É um processo de desenvolvimento. Então eu não tô falando pra você que eu descobri com 20 anos que eu era procrastinador e hoje eu tenho 34 e a procrastinação ainda é presente no meu jeito de ser. Fato, faz 14 anos. No entanto, hoje eu tenho um controle muito mais absurdo sobre ela, sobre essa procrastinação, ela não me atrapalha mais tanto, né? Por exemplo, a coisa de não acreditar em mim mesmo. De vez em quando bate umas badzinhas que eu digo, será que eu dou conta? Não sei. Aí rapidinho vem com as minhas ferramentas e com o que eu aprendi a fazer, dizer, cara, João, cala a boca. Simbora, você é foda. Você não é perfeito, mas você é foda, você é bom. Então vai lá, simbora. Então quer dizer, eu encontrei as formas de lidar com a minha cabeça, de ensinar a minha cabeça movimentos diferentes para não sofrer com esse medo, com essa ansiedade, com essa insegurança, com essa coisa de não acreditar em mim, né? Com essa indecisão. O que mais tem aqui? Deixa eu ver. Quero entender de onde vem esses sabotadores, as pessoas que querem ser eu, mas não têm o conhecimento do meu sentimento. A vida é particular. Eu não entendi bem exatamente o que você quis dizer com as pessoas querendo ser você, mas enfim, se quiser explicar um pouquinho melhor aqui. Mas cara, enfim, e aí não é à toa, mais uma vez reforço o convite aqui, vai lá na bio do meu Instagram, tem um link lá pra você se inscrever no workshop que vai acontecer segunda, terça e quarta semana que vem. Mas enfim, continuando a história aqui, deixa eu só ver se eu não pulei nada aqui do nosso roteiro de hoje. É isso, ó, tá falando sobre perfil comportamental que eu descobri. Procrastinação, indisciplina, crítica, insegurança. Eu fui ver que tinha a ver com o meu perfil.
Mas também percebi que tinha a ver com o meu perfil sensibilidade, criatividade, né? Amorosidade, cuidado com o outro, propósito, né? Foco, ideal de vida. Então eu comecei a encontrar tanto as explicações para aquelas coisas ruins de quem eu sou, mas também eu comecei a descobrir um monte de coisa maravilhosa em quem eu sou. Então quem comentou aí, por exemplo, eu queria acreditar mais em mim. Todos nós somos seres maravilhosos, mas eu preciso tomar consciência das maravilhas que eu tenho em mim para poder acreditar mais em mim. Se eu não tenho essa clareza, essa consciência do que eu tenho de bom e maravilhoso, realmente vai ficar difícil. E aí você precisa... Outra coisa, você precisa ter as ferramentas certas. Lá no workshop, no primeiro dia, eu comento isso. As pessoas ficam tentando mudar, muitas vezes, sem saber como fazer. Sabe? Sem saber o que fazer. Imagina que você pegue... Olha, por acaso eu tenho essa ferramenta aqui do meu lado. Imagina que você vai... Eu nem consigo aqui tirar. Imagina que você vai pegar essa ferramenta aqui. É um martelo. Eu usei para botar esse pano aqui que eu precisei colocar. Eu imagino que você tem um martelo, mas na sua frente tem um parafuso. Cara, provavelmente vai dar errado. Você vai fazer alguma porcaria. Não vai ficar direito. Né? Por quê? Porque não é um martelo que você usa para colocar um parafuso. Entendeu? Você precisa de outras ferramentas. E as pessoas ficam achando que sabem. Eu acho que eu sei como mudar, como melhorar minha ansiedade. Eu sei como acreditar mais em mim. Eu não sei. Aí a pessoa vai lá e faz uma plástica para acreditar mais em si. Ela vai lá e faz uma maquiagem para acreditar mais em si. Achando que mudando, botando uma máscara na sua frente, ela vai acreditar mais em si. Mas não tem nada a ver com a minha cara. Tem a ver com a minha cabeça, com o que eu penso. Então, quer dizer, o buraco é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo para eu mudar hábitos e comportamentos. Então, continuando, só para eu acho que eu falei tudo aqui da minha história. E aí, enfim, eu fui fazer várias formações, né? Depois que eu comecei, que eu fiz as minhas primeiras 2 formações na área de desenvolvimento humano. Deixa eu só ver se tem mais comentário. Não perco por nada. Legal, Fabiano, nos vemos lá. Quando eu fiz essas 2 formações, isso me mostrou, eu falei, cara, segue investindo no teu desenvolvimento, porque... Boa noite para quem tá chegando. Segue investindo no seu desenvolvimento, porque... Isso vai te mostrar coisas que você não percebe de você ainda. Afinal de contas, eu comecei meu primeiro processo com 23 anos. Hoje eu tenho 34 e eu continuo vivendo, investindo em processo de desenvolvimento e eu continuo descobrindo coisas que eu não sei de mim. Peraí, João, você está me dizendo que faz mais de 10 anos, dos 23, 34, 11 anos que você investe em processo de desenvolvimento e que até hoje, depois de 10 anos, você continua descobrindo coisas que você ainda não sabe de quem você é? Sim. E é assim que funciona o processo de autoconhecimento. Até porque, naquela época, quando eu estudava, eu tinha 23 anos, agora tenho 34. Eu sou diferente. Eu mudei, minhas prioridades mudaram, meus valores mudaram, muita coisa mudou. Então eu preciso continuar buscando processos de evolução para me entender agora nessa nova fase. Não adianta eu ter feito um processo de desenvolvimento lá quando eu tinha 23 anos, depois nunca mais fazer, achando que é tudo igual agora. Não. Você pode ter... Cara, eu tenho alunos de 70 anos de idade, 60 anos, 70 anos de idade que vêm buscar o seu desenvolvimento pessoal, entender mais sobre inteligência emocional. Isso é riquíssimo, essas pessoas são sábias demais. Enfim, e aí nas minhas formações, vamos lá, cara, eu fui buscar a formação na área de coaching, e eu fiquei durante muito tempo atuando nessa área, até por ser treinador do IBC, por preparar profissionais nessa área, eu precisei me capacitar, então fui fazer, tenho 2 Master Coaching, Executive Coaching, Coaching com hipnose, que é o coaching ericksoniano, e aí eu fui buscar em outras áreas também, fui fazer formação em liderança em Ohio, nos Estados Unidos, né? Enfim, fui buscar treinamento, fui para os Estados Unidos também ser treinado pelo Anthony Robbins, fui fazer um evento lá, participar de um evento do Anthony Robbins, não sei se vocês conhecem, um dos grandes monstros da inteligência emocional. Fica a dica aqui, na Netflix tem um evento, tem um material do Anthony Robbins chamado Eu Não Sou o Seu Guru. Eu Não Sou o Seu Guru. Lá dentro da Netflix tem um material maravilhoso sobre isso, que vale demais assistir. E eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, na Califórnia, e ser treinado e participar do evento do Anthony Robbins. Então já fiz aqueles eventos de alto impacto emocional, de você caminhar na brasa e mais de um monte de coisa. Então, quer dizer, participei de horas e horas, milhares de horas de treinamento para me desenvolver, para ajudar a desenvolver os meus clientes. Então fui aprender novas metodologias e me determinei. Falei, cara, tem como mudar comportamento. E as pessoas precisam entender e saber que a falta da busca por mudança de comportamento, por mudança de hábito, é o que frustra as pessoas. É que faz com que elas se sintam chateadas, ansiosas, estressadas, não acreditando em si mesmas. É porque elas não buscam um desenvolvimento pessoal. Eu comentei alguns dos meus vídeos que eu fiz esses dias, em que nós fomos preparados para ser bons profissionais e não necessariamente para ser boas pessoas. Os nossos pais, de forma geral, num contexto geral, eles vêm de um histórico de vida que o importante era trabalhar.
Os nossos avós, talvez, olha, trabalhar. Não se falava tanto sobre evolução, desenvolvimento pessoal, meditação, mindfulness, coaching. Não existia isso, né? São coisas... O coaching, por exemplo, chegou no Brasil nos anos 90, então quer dizer, demorou pra caramba até que a gente pudesse... A nossa geração agora, geração Y, geração Z, millennium, agora que tá aí, a X também tá tendo a oportunidade de ouvir falar sobre desenvolvimento humano. Só que isso faz uma diferença absurda. Olhar para o seu próprio comportamento, se entender onde é que estão os meus gaps que eu preciso transformar, onde é que estão as minhas competências que eu preciso evoluir, então eu preciso parar para olhar para tudo isso. Então essas formações todas que eu fiz me tornaram uma pessoa menos insegura, menos ansiosa, mais autoconfiante, de vir aqui na câmera falar para um bando de gente, né, um monte de gente falar sobre um assunto sem problemas, e eu tinha dificuldade, era tímido, e agora eu falo com a maior naturalidade na frente de milhares de pessoas, na frente de uma câmera, né, fui buscar fazer teatro, né, quer dizer, eu fui fazer apresentação de alto impacto, que é um treinamento para você falar melhor em público, oratória e por aí vai. Fui aprender como desenvolver aqueles pontos que me atrapalhavam. E o que aconteceu? Eu comecei a me destacar no mercado, porque eu comecei a dar bons treinamentos e as pessoas começaram a olhar para isso e começaram a gostar de mim. Então eu fui convidado para ser sócios de empresas, eu fui convidado para ser treinador de empresas, neguei algumas, aceitei outras, né? Já fui sócio de uma empresa no Mato Grosso, hoje eu moro no Ceará, em Fortaleza, sou sócio da Rap Desenvolvimento, também sou treinador do IBC. Então quer dizer, tudo que eu investi em mim voltou para mim através do destaque no mercado, de receber um valor considerável, né? Eu tenho pessoas hoje que pagam um alto valor agregado para fazer uma formação, um processo de desenvolvimento comigo, né? Que pagam para eu estar aqui. Por quê? Por conta do meu processo de desenvolvimento. Por conta do quanto eu investi. Se vocês forem no meu Instagram aí, deve ter um vídeo que foi pro ar esses dias, que é um videozinho rápido que fala por que eu só comprei meu carro depois dos 30. Né? E eu ainda brinco que eu comprei metade, porque minha mulher pagou metade, eu paguei metade. Porque, cara, eu escolhi investir em mim. Em vez de comprar carro, eu fui pagar treinamento, eu fui viajar para os Estados Unidos para investir no meu desenvolvimento, a ponto de... Porque, basicamente assim, né, gente? Cara, o carro, se você compra, ele é só gasto, ele só desvaloriza. Uma formação, um processo que vai te melhorar, te ajudar a crescer e evoluir, cara, esse valor tu não perde. Esse valor é seu pro resto da vida, né? Conhecimento você não joga fora, é sempre seu. Deixa eu ver o que mais alguém comentou aqui. Eu preciso muito porque o que mais me atrapalha é achar que eu sempre sou rejeitado. Olha, isso é uma crença. Bom, depois conversamos, Fabiano, não vou entrar em detalhes aqui. É ótimo, gratificante, precisando muito, legal. Então assim, exemplos como esse do que a Fabiana está comentando aqui, todos nós pensamos certas coisas sobre nós mesmos. Eu acho que eu não sou bom o suficiente, bonito o suficiente, rico o suficiente, magro o suficiente, capaz o suficiente, eu acho que eu sou rejeitado, eu acho que eu sou desajeitado, ansioso, tímido. A gente coloca tanta... Qual é o termo? Me fugiu o termo aqui agora, mas a gente coloca tanta pré-definição de quem a gente é, que a gente acaba acreditando, sabe? A gente acaba acreditando. Me veio na memória agora, eu tava dando uma turma em Natal, tava ministrando um treinamento em Natal, e a gente foi fazer uma confraternização com a turma no restaurante e tal. E aí um dos alunos veio me apresentar, a esposa e o filho. Cumprimentei a esposa, prazer e tal e tal. E aí o filho tava meio agarrado na calça dele assim. E aí ele olhou pro filho e disse assim: oi filho, cumprimenta o professor do tio aí. E eu abaixei, né, pra cumprimentar ele. E ele se enfiou mais ainda atrás da calça do pai. E aí o pai e a mãe, os dois juntos, em coro, parece que tinham combinado. Os dois falaram assim, ó: ah, é que ele é tímido. Cara, se eu tenho uma criança com 6, 7 anos de idade, acho que ele devia, 7, 8 eu acho que ele devia ter, e os meus pais falam o tempo todo pra mim que eu sou tímido, então eu sou tímido, eu passo a acreditar nisso e eu passo a viver essa verdade de que eu sou tímido. Mas será que eu sou tímido necessariamente? Ou será que eu sou uma pessoa que eu em alguns momentos eu me torno um pouco mais introspectivo por conta da insegurança que eu tenho, de que vão pensar de mim? Então eu sou tímido em ambientes abertos, mas quando eu tô com a minha família eu não sou tímido, então peraí, eu sou tímido ou não sou tímido? Bom, meus pais disseram que eu sou tímido, então eu sou tímido. Então, a gente tem várias pré-condições ou preconceitos que a gente criou sobre quem nós somos, porque os nossos pais disseram, porque a gente viveu uma experiência que a gente aprendeu isso, por algum motivo, e a gente acaba dizendo que aquilo é uma verdade, aquilo vira verdade, cara, e às vezes a gente acaba vivendo coisas que nem são verdade, mas como a gente aprendeu, a gente fica achando que é aquilo e pronto, sabe? Deixa eu ver se tem comentários. É isso aí, muito bem. Só ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Ah, vale só comentar. Essa pandemia. Deixa eu só ver, tem comentário aqui agora. Sim, essa forma dos pais falarem tem um grande
peso nas crianças. Com certeza, Stephanie, com certeza. Mas fato, né? Fato. As experiências que a gente vive ao decorrer da vida com os nossos pais ou sem eles são marcantes na vida da gente, né? E aí eu tinha colocado um roteiro no final aqui só para conectar, por exemplo, esse ano que passou agora, e pandemia e tudo mais. Cara, você tem pessoas e pessoas na pandemia. Você teve pessoas que perderam seus empregos e olharam para a pandemia como um grande problema que acabou com a vida delas. Perdi o emprego, minha vida tá uma bosta, a pandemia acabou comigo, ou então minha empresa fechou e tal. E você tem pessoas que ganharam dinheiro de rodo na pandemia, que se reinventaram, que lançaram novos negócios, né? Eu tô falando essa série, essa sequência de lives aqui, a própria Academia do Eu, que é o programa que eu desenvolvi, surgiu a partir da pandemia, porque as pessoas não podiam mais estar presentes em sala de aula, então a gente trouxe a educação para as redes sociais, para ajudar as pessoas a se desenvolverem e tudo mais, trouxemos a educação para o online, e isso só aconteceu comigo, por exemplo, por conta da pandemia. E aí? Pessoas e pessoas, de acordo com seus comportamentos diferentes, agiram e reagiram dentro da pandemia. E, enfim, e aí? O seu comportamento te fez agir como? De repente você teve sorte, não perdeu seu emprego, sua vida continuou bem, mas tiveram pessoas que tiveram que se reinventar. Ou pessoas que deveriam ter se reinventado, mas não conseguiram porque o comportamento não deixou. Então é assim, se você parar pra pensar, existe algo que domina você em todas as situações. Que faz você estar assistindo esse vídeo agora, por exemplo. Né? Ou talvez você está assistindo esse vídeo agora, essa live agora, é algo dentro de você que quer mudança, né? Mais do que algo que te controla. Mas a forma como você age com seu cônjuge, ou com seus peguete, ficante, crush, eu não sei como é que você chama, que faz você agir com a sua família de uma determinada maneira, que faz você agir no seu trabalho de uma determinada maneira, que determina o tipo de roupa que você usa, a forma como você se cuida, a forma como você se veste, como você fala, como você se comporta. Cara, existe algo maior, um comportamento forte que determina quem você é. Só que com o tempo, se você busca autoconhecimento e busca se desenvolver, você passa a entender que você tem escolha. Exatamente. Entre deixar isso tomar conta de quem você é, ou então assumir o controle de quem você é, né, através do conhecimento sobre o que domina você essencialmente. Então eu vou encerrando efetivamente a minha passagem por aqui, mais uma vez convidando você para o workshop, dias 25, 26 e 27, agora na semana que vem, segunda, terça e quarta, daqui a uma semana a gente começa, 19 horas, vai ser das 19 até as 21h30 por aí, cada um dos dias, e eu ainda no final fico um pouco mais para quem quiser tirar dúvidas, tá? Mas das 19 até as 21h30, mais ou menos 2 horinhas e meia por noite de workshop Inteligência do Eu, pra gente se aprofundar em autoconhecimento, aprofundar em perfis comportamentais, se aprofundar em inteligência emocional, para ajudar você a tomar um pouco mais de consciência sobre o que é isso que domina você, né, o que tem aí, enfim, para você poder evoluir e melhorar um pouco mais. Me sinto repreendida, aqui o comentário da Belle. Maravilha de escutar, faz tanto sentido, que bom, Roberta, fico muito feliz que eu tenha conseguido contribuir. Para quem não se inscreveu no workshop ainda, vou botar meu Instagram aqui agora, mas acho que está aparecendo em algum cantinho para vocês, mas de qualquer maneira eu vou reforçar, JM Dornelles, tá aqui, @JM Dornelles. Vai lá, assim que terminar aqui, deixa seu comentário, deixa sua curtida aí, por favor, porque lembra, o Instagram, quando você curte, manda corações, manda seus comentários, ele entende que isso é um conteúdo positivo, bom, e atinge ainda mais gente. Então vai lá, manda aí, por favor, seus comentários, seja de gratidão, deixa sua dúvida aí, se você ficou com dúvida em relação a alguma coisa, né, pra eu poder responder. Deixa seus comentários aí sobre o que você achou da live, manda seus corações, dá um curtir, enfim, me segue, né, pelo amor de Deus. Você não vai lá dentro do meu Instagram, vai lá clicar no link se inscrever no workshop, não vai me seguir, né, então me segue no Instagram também. Se quiser me acompanhar, vai me encontrar nas redes sociais, lá no YouTube principalmente, com conteúdos mais, toda terça-feira à noite eu dou aula ao vivo, gratuita lá no YouTube, então você pode acessar e se inscrever lá no meu canal do YouTube também. Enfim, galera, agora é 19h45, daqui a 30 minutinhos exatamente, daqui a 30 minutos, eu vou entrar ao vivo de novo, mais uma live, só que agora com a Mariusha. Certo? A Mariusha é uma aluna minha, né, que ela vem vivendo um processo de desenvolvimento pessoal, ou seja, ela não trabalha na área de desenvolvimento humano como eu trabalho, eu sou suspeito pra falar, né, mas ela vem vivendo um processo de desenvolvimento pessoal e eu vou entrevistar ela aqui para ela falar um pouquinho sobre como é que tem sido o processo de evolução dela. Ela dividiu muito que ela percebeu a importância de cuidar dela mesma. Isso foi um insight importante que ela teve, não é à toa que é o tema da live dela, aprendi a cuidar de mim, né? Qual é o tema exatamente? Me permitir cuidar de mim, esse é o tema.
Então, às 20h15, exatamente, se você tiver mais um tempinho aí, volta pra cá que a gente vai ter mais umas trocas legais aqui, conversando com a Mariúcha, tá bom? Galera, beijo pra vocês, espero que vocês tenham curtido, manda muitos corações aí, por favor. Legal esse momento, muito bom, sempre bom te ouvir. Obrigado, Lu, gratidão, gratidão, beijos, gratidão. Gratidão a todos. 20h15, estamos de volta. Eu fui!